E aí, galera, Denilson aqui, professor da NBE de inglês. Vamos agora fazer mais uma outra aula de gramática. Hoje nós vamos ver o at, on e o in para location, para localidades, né, para lugares, ok? Se vocês estão gostando dos vídeos, eu peço que vocês, por favor, dá um like aí embaixo, né, se inscrevam no canal e aperta aí no sininho para vocês receberem todos os vídeos novos de gramática, tá? E com isso, vamos embora ver o at, on e o in, tá? Então, vamos falar aqui que eu estou em casa, tá? Para falar eu estou em casa, eu falo I am at home, tá? Então vocês já viram... Ih, meu negócio fica fazendo isso aqui. Vocês já viram eu estou ou eu sou, né? Nesse caso aqui seria eu estou, I am. E sabemos que é estou, por quê? Por conta desse at. Porque esse at tá falando que é um local, certo? E no português nós não falamos eu sou em casa. Nós falamos eu estou em casa, porque é local, tá? Então sabemos por conta desse at que esse am aqui vai virar estou, tá? Eu estou em casa. I am at home, ok? Vamos falar você está no trabalho. You are at work. Você está no trabalho. You are at work. Lembrando que esse at aqui é o que está dando localidade para a frase, tá? Ele está na igreja. He is at church. Ele está na igreja, ok? He is at church. E vamos agora falar ela está na escola. She is at school. Ela está na escola, tá? Então, eu estou em casa, I am at home. Você está no trabalho, you are at work. Ele está na igreja, he is at church. E she is at school, ela está na escola, ok? Então agora vamos falar assim, Billy está no supermercado. Billy is at supermarket. Supermarket, tá? Então aqui tem uma coisa interessante. Vocês viram que aqui nós temos at e home, at e work, at e church, at e school. Mas nesse caso aqui, esse at, depois do at, eu tenho que colocar um the, ok? Billy is at the supermarket, tá? E por quê? Por que isso acontece? Então vamos ver se tem uma explicaçãozinha bacana aqui para vocês, tá? Quando eu falo Billy está no supermercado, vocês concordam comigo que no inglês, ou no inglês não, no português, este no, na verdade, ele não significa em ou? Não são duas palavras, uma preposição e o artigo definido, né? Se eu falar assim, Sally está na loja. Sally está... Eu acho que isso que é esta, né? Está seria assim. Está na loja. Vocês não concordam comigo que esse na significa em a, certo? Então, se você vê aqui no inglês, é como se esse at é o em e esse the é o a, tá? É o ou é o a, tá? Agora, é um erro falar que at significa em, tá? Porque, na verdade, é melhor você saber como e quando usar o at do que realmente dar uma tradução para ele. Porque em situações diferentes, ele vai ter uma palavra diferente no português, ok? Mas nesse caso aqui, o em é razoavelmente uma palavra boa para usar, tá? Então, é como se o at fosse o em e o the fosse o a, tá? E por que nós usamos esse a? Bem, assim, quando nós falamos sobre supermercado, geralmente nós sabemos de que supermercado nós estamos falando. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho um supermercado que fica perto aqui na esquina, né? Então, quando eu falo assim para o meu amigo, eu vou para o supermercado, ele geralmente já sabe de que supermercado que eu estou falando, é aquele supermercado ali. Então, eu vou usar o
o, certo? E no português nós temos o costume de usar o. Se eu falar assim, Billy está em um supermercado, estaria errado? Não. Em um supermercado também estaria certo. Só que, na verdade, nós não costumamos a falar desse jeito, porque geralmente, se Billy está em um supermercado, nós sabemos que supermercado que ele está. Tá? Então, é a mesma coisa no inglês. A gente usa o the, at the supermarket. E nós usamos isso para basicamente quase qualquer coisa. Né? Eu falar assim, fulana está no parque. A gente não fala fulana está em um parque. Né? Susan está no cinema. Nós não falamos Susan está em um cinema. E no inglês nós temos esse mesmo costume. Nós usamos o the. Tá? Agora, temos 4 exceções. Nós não usamos o the para home, work, church e school. Tá? Então, se você colocar um the nesse home aqui, o home ele vai mudar de sentido. Em vez de significar eu estou em casa, vai significar mais assim, eu estou no asilo. Eu acho que é asilo, né? O lugar onde fica os idosos, para a gente tomar conta dos idosos, eu acho que é asilo. Tá? Então, o home aqui vai significar outra coisa, vai significar asilo. Então, nós não usamos the, ok? Nós só falamos I am at home. Tá? O at work, a gente nunca vai usar o the com work. Agora aqui, he is at church. Então, o que acontece? He is at church. Aqui, ele está no culto, ou na missa. Culto ou missa. Ele está participando do serviço que a igreja nos dá. Mas vamos supor que ele está simplesmente no edifício que chamamos de igreja. Ele está lá para varrer o chão. Aí nós falamos, he is at the church. Tá? Porque neste caso nós não estamos falando do serviço ali de dentro da igreja, mas sim do edifício. Então aqui nós usamos church, para significando edifício, certo? O prédio, né? E aqui também é a mesma coisa da escola, tá? She is at school. Quando a gente não colocamos o the, isso aqui significa que ela está em classe, ela está em aula, tá? Ela está participando da aula como aluna, ok? Se eu falar she is at the school, she is at the school. Neste caso aqui, tá? É como se ela estivesse lá no edifício, porque talvez ela esqueceu a mochila, né? She is at the school getting her backpack. Ela está na escola pegando a mochila. Neste caso, ela está no edifício e não na aula. Ok? Então, aqui é como nós usamos o at, tá? Se eu quiser falar Billy está no parque, Billy is at the supermarket. Nós vamos usar o the, supermarket não, Billy is at the park, né? Nós vamos usar o the com quase tudo, né? Com menos essas 4 exceções, home, work, church e school. Com home, work, church e school, a gente não usa o the, né? Sendo que não é o edifício, ok? Então isso aí é o at. Nós usamos o at para locais, tá? Então vão separar esse Billy is at the park, porque o parque é um local. Billy is at the park. Usamos o at para locais. Agora, se você está em uma estrada ou em uma rua, você vai usar o on. Billy is on. Me dá uma rua aí. E rua em inglês, em português geralmente eu não lembro, tá? Então vou falar aqui em inglês. Who is on? Billy is on Main Street, tá? Sendo que, olha só, letra maiúscula para o Main Street, porque é o nome de uma rua, é um nome próprio para a rua, tá? E nós usamos on, tá? Para ruas ou estradas. Vamos colocar aqui estradas, tá? Se eu quiser falar Billy está na estrada, eu posso falar Billy is on the road, ok? Ou Billy está na rua, Billy is on the street, tá? Então Billy está
na estrada ou Billy está na rua. Tá? Então, para estradas, ruas, rodovias, esse tipo de coisa, nós usamos on. Ok? E nós usamos o in para bairros, cidades ou coisas maiores, tá? Então, Billy is in New York City. Billy está em Nova York. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode falar que o at significa em? Olha só, o in aqui significando em agora. Tá vendo? Então, nós temos que estar atento no jeito que a gente usa e não na tradução direta, tá? Mas Billy está em Nova York. Nós usamos o in para cidades, tá? In. Vai ser bairros. Sabendo também que nos Estados Unidos, bairros são... A estrutura de locais nos Estados Unidos é diferente. Aqui nós temos bairros dentro de uma cidade. Lá eles têm tendência de ter cidades pequenas, tá? Mas vamos falar aqui in para cidades, estados, né, e países. Países, eu acredito que escrevi certo, tá? Eu estou no Brasil. I am in Brazil, ok? Então, at para locais, sendo loja, supermercado, parque, cinema, vai usar o at. On, sendo ruas ou estradas, rodovias, esse tipo de coisa. E in, sendo cidades, estados e países, tá? Então, isso aqui é o at, on e in, usando como locais, tá? Agora, at, on e in são preposições que podem ter outras utilidades e vamos ver isso quando nós fazer a aula de preposições. Mas, por enquanto, para locais, nós usamos at, on e in desse jeito. At para locais, on para estradas e in tá, para cidades, estados e países. Ok? Espero que vocês gostaram da aula e te vejo na próxima.